Oi, gente, boa noite. Gilmar Júnior, enfermeiro. Vamos embora trabalhar nessa live aqui tão importante para esclarecer a todos os meus colegas, todo mundo que me acompanha aí nas redes sociais, sobre o despacho do ministro Barroso relacionado ao Piso Nacional da Enfermagem. O despacho de hoje, do dia 30. Decidi fazer essa live. Tô aqui vermelho, tô bem estressado ainda. Tomara que eu consiga fazer uma live tranquila para que todo mundo possa entender o que aconteceu, o que está acontecendo e já repassar para vocês os desdobramentos e as articulações que nós estamos já fazendo, trabalhando para que a gente consiga reverter essa situação o mais rápido possível, tá? Então eu vou dividir essa live em algumas partes. A primeira, falando em impressões iniciais. A segunda, já vou direto aqui para a peça do ministro Barroso, que eu imprimi aqui, ó, destaquei alguns pontos importantes para explicar para vocês, com muita calma e muita tranquilidade. Se em alguns momentos eu não tiver calma e tranquilidade, por favor, me deem um desconto, mas é porque eu estou muito estressado. E depois eu quero falar com vocês sobre o que já está sendo articulado, o que já está sendo feito, as articulações voltadas para esse despacho do Barroso. Na minha opinião, elas foram rápidas, foram céleres e elas estão acontecendo nesse exato momento. Temos deputados federais que já estão nos seus computadores trabalhando medidas para a gente conseguir vencer isso aqui, tá? Mas eu queria dar boa noite a todo mundo que está entrando. Tô vendo vocês aí. Priscila Darley, Mili Moura, Nunes Micaele, Marcos Antônio, Priscila Guimarães, Elis Costa. Depois me digam aí de onde é que vocês estão falando. Quero agradecer aqui já nesses 2 minutos. Já passamos de 1.800 pessoas assistindo a nossa live. Rosário, tô super revoltada com esse ministro também. Bastante revoltado. Rogério entrou aí, enfermeiro sincero, beijo pra você. Inclusive, se tomara que eu consiga ter um tempo daqui pro final, não ficar uma live tão extensa, para que vocês possam perguntar, tá? João Bosco Caraciola entrou, um abraço para você. Thaís Alcântara e por aí vai. Curitiba, Paraíba, Pernambuco, Ticola, um beijo para você. Salgueiro, Betânia do Piauí, então tá todo mundo aí. Ativa Nancy, Garde, mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que, enquanto todos nós estávamos esperando uma manifestação do ministro Barroso revogando a suspensão do Piso Nacional da Enfermagem, desde que a PEC 27, que foi a pensada 390, ela foi aprovada na Câmara, no Senado e foi promulgada, tá? No Congresso Nacional, que nós esperamos que o ministro Barroso se manifeste revogando a suspensão do Piso Nacional da Enfermagem. Para recapitular a todos, o nosso Piso Nacional ele foi aprovado e foi sancionado em agosto desse ano, e faltando um dia para o pagamento do primeiro salário, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele ingressou com a medida monocrática suspendendo os efeitos da Lei 144/34 de 2022, que é a lei do piso. Em seguida, levou para a instância colegiada, que é todo o Supremo, e nós, através de uma sessão virtual, nós perdemos, tá? A enfermagem perdeu, digamos assim, porque temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, então 4 votaram favoráveis a gente e os demais votaram contrários, sustentando a liminar do ministro Barroso. Mas todos nós esperávamos que porque a suspensão do Barroso, ele pediu o que na suspensão? É necessário que tenhamos fontes de custeio para pagar o piso nacional. Era isso que ele dizia e pedia explicações dos entes federados sobre como ia se pagar o piso nacional da enfermagem. E a partir daí todo mundo foi trabalhar copiosamente na criação das fontes de custeio. A fonte de custeio mais importante de todas, nós tivemos nesse ínterim duas fontes de custeio aprovadas. A primeira foi a aprovação da PLP 7, que destinou 2 bilhões de reais para as Santas Casas.
né, sobre a égide de que seria repassado para o piso nacional da enfermagem, mas até agora nenhuma Santa Casa, pelo menos que eu tenha conhecimento, repassou. Uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, cristalino, para as 2.500 pessoas que estão me assistindo, é que essa é uma fala de Gilmar Júnior, tá? Aqui eu não estou representando nenhuma instituição. Estou falando como enfermeiro e como colega de vocês. Então posso falar o que eu quiser, até porque o Instagram é meu, é pessoal, e aqui eu falo o que eu quiser. Então o que aconteceu? Nós tivemos a aprovação dessa PLP 7, os 2 bilhões para Santa Casa foram aprovados e até agora não se viu Santa Casa falar em pagamento de piso salarial para enfermagem. Pelo menos por hora eu não tenho conhecimento. E a mais importante de todas foi a PEC 27 do deputado Mauro Benevides Filho, que criava o Fundo Nacional para a Enfermagem. Tá? Essa PEC dispensava a assinatura do presidente da República. Se ela tivesse tramitado na gestão de Bolsonaro, dispensaria a assinatura dele. Se ela tivesse tramitado o ano que vem, dispensaria a assinatura do presidente Lula. Enfim, essa PEC ela era para a gente a mais importante porque ela destinava um fundo fixo de custeio para o piso nacional da enfermagem. O que é que ela faz? Ela retira do superávit primário, tá? Algo em torno entre 12 e 14 bilhões de reais para pagar a União, estados, Distrito Federal, municípios, instituições filantrópicas e toda prestadora de serviço que pelo menos 60% do seu atendimento for SUS. A instituição pública ela não pode financiar o pagamento do piso de uma instituição privada. Para as instituições privadas, tramitam no Congresso Nacional 2 projetos de lei, tá? 2 projetos de lei que falam sobre a desoneração da folha. Eu explico isso bem direitinho na minha live anterior. Mas a desoneração da folha, que serviria para os setores privados, ainda não deu tempo de ela tramitar como deve. Então, de fato, e outra, a desoneração da folha em nenhum momento especifica que ela vai acontecer para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Ainda tem isso. Depois que a gente aprovar a desoneração de folha, a gente não tem a garantia de que o patrão lá do privado pague o piso da enfermagem, que deveria já estar pagando, porque tem dinheiro. Os hospitais privados têm grana. Estão enriquecendo, estão tomando champanhe agora no ano novo e comendo perus e comendo tenders e fazendo aquelas ceias enormes, enquanto a enfermagem não tem dinheiro para nada. Mas enfim, isso aconteceu. Graças a Deus e graças a muita luta, nós comemoramos isso muito recentemente. A PEC do Mauro Benevides Filho, ela foi aprovada na Câmara Federal, na Câmara Federal e foi aprovada no Senado, por unanimidade, inclusive no Senado, e eu estava lá, transmiti para vocês e tudo. E foi promulgada. Quando a PEC ela foi promulgada, ela se tornou uma emenda à Constituição, a emenda constitucional 127. Então a garantia do Fundo Nacional da Enfermagem está na maior lei do Brasil, que é a Constituição Federal. Tá lá, ok? Diante disso, a partir do momento que a fonte de custeio passou a ser constitucional, a estar prevista, a CNTS entrou com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que o ministro Barroso revogasse a liminar e o piso nacional da enfermagem, que é lei e é constitucional, passasse a valer já agora no fim do ano, para começar a receber em janeiro, tá? Juntamente pediram o Congresso Nacional, né, que é a Câmara, e o Senado também pediu. Inclusive, no pedido da Câmara e do Senado, há um pedido para o destrave das entidades públicas, daquelas destravasse especificamente os filantrópicos, os públicos. Foi isso que aconteceu. Hoje, então, diante desses pedidos, o que é que nós imaginávamos? Que o ministro Barroso fosse entender que o que ele havia solicitado estava sendo entregue e que ele fosse revogar sua liminar, suspendendo a suspensão, né? Revogasse a suspensão do piso e o piso passasse a ter validade em todo o território nacional.
Muita gente esperou, inclusive, isso no Natal, chamando de presente. Barroso não tem que dar presente, a enfermagem não quer presente, a enfermagem quer justiça. O que a gente quer é justiça, que era o que o ministro Barroso deveria estar fazendo, tá? E tô falando isso, desabafando, mas com muito respeito. Deveria estar cumprindo o seu papel. Porque muitas outras coisas são aprovadas, né, a nível de Congresso Nacional, a nível do Supremo, inclusive aumentos salariais, e ninguém estuda impacto financeiro para isso. Simplesmente se aprova. Mas ok. Hoje, para nosso desapontamento, deixa eu respirar aqui, hoje, para o nosso desapontamento, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, publicou, tá? Esse despacho. E eu preciso. Uma coisa que eu quero deixar claro, muita gente disse aí nos comentários, a gente não quer live, ninguém quer live. Live não serve, tá, para pagar o piso, porque eu não vou pagar o piso. Quem tem que pagar é a União, tá? Quem tem que pagar é o seu patrão, é o hospital privado. Mas a live está aqui para esclarecer. Eu estou cumprindo o meu papel de deixar vocês por dentro, deixar quem me segue por dentro, deixar quem acredita no meu trabalho por dentro. Para isso serve essa live. Que eu também queria estar de recesso, né, e curtindo. Mas não, estou aqui explicando. E eu quero explicar isso aqui com calma, tá? Com calma. Para que, e obviamente que eu não sou advogado, mas eu sou dedicado à questão da legislação da minha categoria há uns 17 anos no mínimo. Então tenho meu entendimento, outros podem ter outro entendimento e está respeitado. O que eu vou falar aqui é do meu entendimento. A primeira coisa, Barroso manteve a suspensão. É a primeira coisa. A partir do momento que nesse despacho ele não revoga os efeitos da sua liminar suspendendo o piso, ele mantém o piso suspenso. Continua suspenso. Então, Barroso manteve o piso suspenso, manteve. Não venha com essa dizer que não manteve, que ele precisa dessas informações para destravar, para manter ou para não manter, para tomar uma decisão. Não ter se manifestado nisso aqui já é uma decisão. Ele pode mudar de opinião daqui a algum tempo, né? Quando ele receber as tratativas que forem dedicadas, ele pode suspender o piso, que é o que a gente acredita, ou pode manter. Mas ele fala aqui que depende de informações para reavaliar a medida cautelar. Isso já é uma resposta, minha gente. A partir do momento que ele não suspende o piso, não suspende a liminar de suspensão do piso, não revoga isso, ele está mantendo o piso suspenso. Isso tem impacto, Gilmar? Tem em 2 milhões de famílias brasileiras. Tem impacto. Não tem impacto para o privado. Não tem impacto para o ente público que não está sendo obrigado a pagar por hora, né? Mas para a gente, para a enfermagem, esse impacto aqui, além de ser um impacto no nosso bolso, é um impacto no nosso psicológico, porque todo mundo tá ruim da cabeça. Vocês estão aí revoltados nas redes sociais, eu também tô. Quem não entra na rede social também tá esperando o piso. Todo mundo tá esperando o piso porque é luta demais. Aí cansa, desanima. Claro, cansa e desanima. Mas a gente não pode deixar de lutar. Se a gente deixar de lutar, a gente tá entregando nas mãos de quem quer, né? De quem interessa não nos beneficiar. Enfim, greve. Eu tô vendo muita gente falando aí, greve. Eu vou falar de greve daqui a pouco, tá bom? Mas deixa eu explicar isso para todo mundo entender, porque não cabe mais uma enfermagem que entra na rede social sem entender das coisas, emitindo opiniões sem base. A gente precisa de uma enfermagem nas redes sociais braba, com base legal, sabe? Com propriedade no que tá falando. E não, fulaninho é não sei de quê, é do partido isso, é do partido aquilo, faz o L, faz a minha. Se preocupa com o teu salário, tá? Então a gente tem que estar unido, para que a gente possa enfrentar um negócio desses aqui, porque isso aqui não é brincadeira. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, eu destaquei aqui algumas coisas importantes, lá vai eu, Gilmar, didático agora, é o seguinte: o Barroso, ele fala que é relevante os argumentos apresentados
tá? E, não, isso aqui ele primeiro começa contando a história de quando suspendeu a liminar. E, mais uma vez, tem uma informação importantíssima aqui, que ele coloca a responsabilidade no plenário do Supremo. De fato, o plenário do Supremo votou pela manutenção da suspensão do piso pelo ministro Barroso. Só que aqui ele destaca o plenário, tá? Então, aqui o plenário. Os 11 ministros. Vamos lá. E aí ele cita, já no item 3, que no dia 22 de dezembro foi promulgada a Emenda Constitucional 127. E ele, achei inclusive ele irônico aqui, tá? No item 3. Porque ele cita a Emenda Constitucional 127 e ele coloca, entre outras medidas, eu vou ler tudo. A 127, destinada a viabilizar o pagamento dos pisos salariais definidos pela Lei 144/34/2022, entre outras medidas, referida à emenda, altera o artigo 198 da Constituição para determinar que compete à União, entre aspas, nos termos da lei, por isso que eu acho ele irônico, porque ele coloca entre aspas, nos termos da lei, ele quer dar um destaque, mas soa em tom de ironia para mim, com todo respeito, mas soa. Prestar assistência financeira complementar aos entes mais afetados pela medida, bem como direciona o superávit de fundos públicos para o custeio do piso. E aí ele coloca aqui na peça dele toda a Emenda Constitucional 127. Onde é que ele se apega aqui? Na Emenda Constitucional 127, que altere os parágrafos 14 e 15 do artigo 198, no 14 diz o seguinte: compete à União, nos termos da lei, e o Barroso destaca isso em negrito, prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e tudo que a gente já discutiu. E aí o Barroso, ele cita, depois de ter feito esse negrito, ele cita tudo isso. Aí bora lá. Em seguida, no item 4, ele fala do pedido da CNTS para que ele suste a suspensão do piso. Lembrando que a CNTS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, é uma instituição que representa os trabalhadores de saúde, tá? Ela não está ali para representar o patrão, está ali para representar os trabalhadores de saúde. Então a CNTS solicita que ele revogue. E aí ele coloca, e ainda o Senado e a Câmara apresentam petição conjunta em que pede a revogação cautelar apenas quanto às instituições públicas e filantrópicas, tendo em vista que a União os ajudará a pagar os novos pisos salariais, que era, de certa forma, uma saída, por mais que as pessoas que trabalham no hospital privado não fossem não fossem contempladas. Nesse momento, a Câmara e o Senado pedem para que todo serviço público e contratado, 60% SUS, receba de imediato, que Barroso suspendesse isso, porque a gente está falando aqui de clínica de hemodiálise, que é 90% SUS, e está precisando de dinheiro, sabe? Nem pensando nisso, o Barroso escreveu essa peça dele. Nem nisso. Precisava passar um dia, dar um plantão numa clínica de hemodiálise que é conveniada ao SUS. Para ver se não repensava isso aqui. Aí vamos lá. Aí vem no artigo 5º. 5º e 6º são muito importantes porque o Barroso, ele cita os pedidos da Abrasf e da CN Saúde, tá? A Abrasf, que é a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, alega que a edição da Emenda Constitucional 127 não conduz à revogação da cautelar, pois a norma constitucional por ela introduzida teria eficácia limitada, já que o efetivo pagamento da assistência financeira depende de uma regulamentação por lei, aquela lei que ele destaca lá no parágrafo 14, tá? E da parametrização dos valores a serem distribuídos, conforme o impacto estimado para cada uma das entidades beneficiárias. Está lá no documento 888 da ADI 7222. E, por fim, com a Confederação Nacional de Saúde, hospitais e estabelecimentos e serviços
que representa aqui os hospitais, a autora da ADI apresenta uma solução apenas provisória, que essa medida, eles dizem que a medida apresenta uma solução provisória para uma obrigação definitiva. Isso porque a desvinculação do superávit de fundos públicos como forma de viabilizar o pagamento dos novos pisos salariais foi autorizada apenas até o ano 2027, o que não é verdade, tá? A emenda constitucional que foi fruto da PEC lá do Mauro Benevides Filho, ela fala que passado esse período 2027, pode-se utilizar o fundo, inclusive, dos royalties do petróleo. Então tem um fundo definitivo. Não é real isso aqui, mas está citado. E aí, bora lá. Mais uma vez, o Barroso, no item 7, destaca que a própria emenda constitucional fala que compete à União nos termos da lei. E destaca aqui, ó, destaca em negrito mais uma vez, porque o que o Barroso quer é uma lei. E eu explico já já. Mas bora lá. E diz o seguinte, olha que interessante. A exigência de regulamentação legal para a concretização da mencionada assistência financeira, ademais, parece estar em linha com a necessidade de definição pelo legislador federal dos critérios para a distribuição dos valores entre tais entidades, da quantificação da assistência financeira, da forma e da periodicidade dos repasses dos mecanismos de controle. Ou seja, aqui no item 7, o Barroso já começa a concordar com a Abrasf e com a CN Saúde e a discordar da CNTS e da Câmara e do Senado. Porque ele acha razoável a existência dessa lei, tá? Ele acha razoável porque está lá previsto na emenda constitucional 127. Vamos lá, e aí o 8, que é o mais importante. Ó, uma coisa que eu vou dizer a vocês, pode causar estranheza. Olhem para mim, para esses olhos que a terra não há de comer, porque serão doados. Pode causar uma estranheza. Hoje a enfermagem está vindo numa rede social discutir uma peça, um despacho de um ministro do Supremo. Pode causar estranheza. Mas ser enfermeiro não me torna menos importante do que um ministro do Supremo. Então eu estou aqui para discutir de igual para igual, tá? Respeitando ele, respeitando o decoro, mas expressando a minha opinião extremamente respeitosa e questionando o ministro do Supremo sobre a sua opinião, sobre a sua decisão. Porque isso aqui não impacta na vida dele, mas impacta na vida dos meus 2 milhões de colegas no Brasil inteiro. Então eu sei, escreveram aí algumas coisas, mas eu sou enfermeiro e não estou abaixo do ministro do Supremo Tribunal, Luiz Roberto Barroso. Então não estou aqui vindo confrontá-lo, eu estou aqui vindo questioná-lo, abrir a discussão, abrir o debate. Porque eu sei que ele não vai assistir isso aqui, não sei, né? Talvez assista, mas abaixo dele eu não estou. Eu estou discutindo de igual para igual. No item 8 aqui, ó, no item 8, diz Barroso: nesse contexto, e considerando que a redação da emenda constitucional 127, que destina os recursos, sugere que a prestação da assistência financeira complementar, aprovada como a principal medida apta a permitir a aplicação do piso da enfermagem, depende de regulamentação por lei federal. Então o que ele diz? Não adianta ter a emenda constitucional 127 na Constituição se não tem uma lei que regulamenta. Antes de decidir sobre a manutenção dos efeitos da cautelar. Se o senhor não revogou sua suspensão hoje, o senhor manteve a suspensão. O senhor pode questionar depois isso aqui, tá? Você pode questionar depois. Avaliar se vai manter suspensa ou não depois. Mas hoje o senhor manteve suspensa. A lei está suspensa. Ninguém vai receber o salário amanhã no último dia do ano. Tá? Muitos de nós não vamos ter condições financeiras. Nem de ter um fim de ano adequado. Então ele diz: antes de decidir sobre a manutenção dos efeitos da cautelar, resumindo, ele vai decidir oficialmente
sobre a manutenção da medida cautelar de suspensão do piso mais para frente. E Gilmar, quando é esse mais para frente? Quando a Câmara e o Senado, que ele intima aqui, explicar qual é a lei, onde está a lei, em que processo de tramitação essa lei que regulamenta o que está descrito na 127, na emenda constitucional, que é o Fundo Nacional, onde é que ela está? Ele quer explicações sobre essa lei, só que essa lei não existe. Não era necessária. Outras medidas poderiam ser tomadas para fazer o que ele está pedindo. Mas o Barroso, ele se prende à necessidade de solicitar uma lei. Então, para ficar muito claro, o Barroso não está pedindo aqui portaria, nem está pedindo uma resolução, ele está pedindo uma lei complementar. Tem saídas para isso, Gilmar? Claro, várias. E é sobre isso que eu vou falar no meu terceiro ponto. Esse ponto é só para vocês entenderem aqui, a peça do Barroso e conseguirem discutir com propriedade de causa nos grupos que vocês participam e nas redes sociais, tá? Em vez de vocês destinarem ataques, por exemplo, é mais frutífero vocês discutirem isso aqui, estratégias de como a gente vai conseguir isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a articulação. Então, as articulações, elas já foram iniciadas, gente. Na hora que isso aqui foi publicado, todo mundo que está envolvido com o piso da gente começou a discutir. Passamos a discutir no grupo dos presidentes do sistema COFEM-CORENS. Certamente os sindicatos passaram a discutir. Não posso me furtar nesse momento de dizer que conversei com Francis, que é o presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem de Pernambuco. Francis, obviamente, ficou de dialogar com a sua instância nacional, porque não adianta a gente fazer um movimento a nível de Pernambuco de forma isolada. Se a gente traçar um movimento paredista, digamos assim, se os sindicatos optarem por isso, isso tem que acontecer a nível de Brasil, porque o piso da enfermagem é nacional, ele não é de Pernambuco. Ele não é de Sergipe, ele não é da Bahia, ele não é do Rio de Janeiro, ele é nacional. Então, as articulações dos nossos sindicatos, elas têm que acontecer a nível nacional, tá? Gilmar, você é favorável, contra a greve? Me explica. Eu sou favorável desde que todas as outras medidas amigáveis tenham sido adotadas. Aí eu sou, tá? Então, entretanto, não tenho poder legal de convocar greve, até porque se eu tivesse, eu já tinha convocado. Mas eu não tenho esse poder, tá? De convocar greve. Você que pede greve o tempo todo nas redes sociais, também não pode convocar a greve. Nós precisamos das entidades sindicais, que hoje, no Brasil, são fracas de estrutura. Não tem um quantitativo de filiados aos sindicatos que dê robustez para os sindicatos. Chega, eu tô arrepiado aqui, ó. Não sei se dá para ver. Decretarem uma greve ou um movimento paredista. Então não adianta ser cientista político em rede social e você tá no seu sofá. Você tem que fortalecer os seus sindicatos, para os sindicatos terem força, dinheiro, para que eles possam enfrentar. O juiz derrubou a greve, se a greve continuar vai pagar 10 mil reais por hora e o sindicato tem que ter dinheiro para bancar, só que não tem hoje. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas conversei sim com ele e ele está vendo a nível federal. Não consegui falar com outros sindicatos, mas consegui falar com o presidente do Sindicato dos Técnicos e Auxiliares, um gigante que está resolvendo já a nível nacional isso. Bom, se tiver, vou estar lá na rua como sempre estive. Agora eu vou falar de um assunto bem importante, tá? Bem sério. O que está sendo feito? Bom, eu em particular, Gilmar Júnior, conversei com o deputado Mauro Benevides Filho, que é o autor da PEC 27, que hoje é a emenda constitucional. Eu falei com ele por telefone, tá? Mas já há uma articulação do Mauro, da Carmen Zanotto e da Alice Portugal para que o Barroso seja respondido. Claro, eles vão fazer uma nota de esclarecimento conjunta, então o que me foi passado é que eles estão trabalhando numa nota de esclarecimento conjunta,
tá? E o mais importante, que eles já acionaram 2 ministros do futuro governo, que vai tomar posse depois de amanhã, tá? Que foi a Nízia, presidente da Fiocruz, tá? Que é ministra da Saúde, e também o Alexandre Padilha, já foram contactados, tá? Porque a ideia é que nós pressionamos, façamos uma construção de uma medida provisória, tá? Uma medida provisória tem força de lei e é assinada de forma emergencial pelo presidente da República. Se a gente tiver uma medida provisória explicando tudo que o Supremo precisa saber ou não, sei lá, nós resolvemos esse imbróglio aqui. Então, o que é que eu tenho a dizer para você sobre isso? Que a medida provisória já está sendo elaborada, inclusive a minuta dessa medida provisória, por Carmen, por Alice e sobretudo pelo Mauro Benevides Filho, que é um grandíssimo economista, é o autor da PEC do Fundo Nacional da Enfermagem, tenho muita confiança, ele é extremamente acessível e está na luta. Já estão discutindo, como eu falei, com Padilha, com a Nízia, vão discutir também com o CONAS e o CONASEMS, importantíssimo dizer isso. A ministra Nízia Trindade já notificou o recebimento desse documento por parte da Carmen Zanotto, então ela já tem conhecimento, tá? E os trâmites, claro que agora no final do ano, de recesso não vai acontecer nada. Mas o trâmite é para que essa MP, que a gente lute por ela passe, sei lá, ela consiga chegar para a gente no início de janeiro. O que é que vai constar na MP, Gilmar? O que vai constar? Segundo o deputado Mauro Benevides Filho, a MP vai traçar o delineamento de como os valores vão ser distribuídos, vai definir as informações que os envolvidos, União, Estados, municípios, Distrito Federal e entes filantrópicos e serviços que prestam assistência de saúde 60% SUS, as informações que essas instâncias devem fornecer à União. E uma coisa extremamente importante que a MP vai fazer é abrir o crédito extraordinário para poder repassar os recursos. Com essa MP, PRIO não precisa dessa lei aqui, ó, que o Barroso está pedindo. Essa lei pode até ser elaborada e ser tramitada com calma, tá? Mas com a medida provisória que vai ser apreciada com mais calma depois pelo Congresso Nacional, a gente consegue resolver esse imbróglio. Então, Gilmar, é uma notícia muito ruim. Claro, isso aqui foi um balde de água fria na nossa cabeça. Ao tempo que nós percebemos que a luta ela está sendo rápida, a resposta é imediata. Então já estão discutindo uma MP para resolver esse problema. A tendência é que essa MP resolva. Gilmar, a MP precisa da assinatura de alguém? Precisa do presidente da República. Por isso que está sendo discutido com a futura ministra, especialmente com a futura ministra da Saúde, Nízia Trindade. Tá? E aí, quais são as perspectivas? Eu quero me prender, até porque é final de ano, eu quero me prender não ao que o Barroso está fazendo. Eu quero me prender ao que os deputados federais estão fazendo. Então, eu prefiro me prender a isso, aos presidentes dos conselhos, aos representantes sindicais, que todos, nesse exato momento, estão mobilizados e trabalhados para deixar vocês informados e encontrando estratégias para que a gente consiga essa medida provisória o mais rápido possível. Sinceramente, eu não sei se eu expliquei tudo bem explicado. Eu não sei se eu atropelei alguma informação, mas quero deixar muito claro que o que eu estou fazendo aqui é cumprindo o meu papel de enfermeiro, deixando os meus colegas informados. Fiquei muito... Senti revolta, tá? Senti revolta da Carmen Zanotto, senti revolta do Mauro Benevides Filho, mas o deputado Mauro me deixou, inclusive, mais tranquilo, porque ele é brilhante. E ele conseguiu me explicar direitinho o que vai constar nessa minuta de medida provisória. Então, me tranquilizei um pouco. Eu queria dizer a vocês, no final dessa live tão polêmica, e 3 mil e lá vai o boi pessoas, chegou aí a 3.500 pessoas, dizer a vocês que
Claro que é um balde de água fria, estamos muito chocados com isso que aconteceu, mas a luta, ela continua. A nossa luta, ela tem que ser constante. Você não acreditar que vai receber o piso enfraquece a nossa luta e fortalece aqui, ó, quem está pedindo para o piso não ser pago. E é isso que você precisa entender. Você, não importa o tamanho que você tenha e a representatividade que você tenha, você pode ser um gigante ou uma pessoa que não tem esse impacto aí nas redes sociais tão grande. Mas a sua fala importa, a sua luta importa para você e para os nossos 2 milhões de colegas. A fala do seu esposo importa, da sua esposa importa, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho. Nós precisamos estar unidos e engajados nessa luta. Não é fácil. Uma pequena parcela da nossa categoria recebe um salário compatível, mas a grandíssima maioria recebe um salário vexatório que nós precisamos enfrentar. Olha tudo que a enfermagem conquistou e estávamos numa fase de comemoração. E aí vem isso aqui. Mas digo a vocês como colega e como alguém que está nessa luta já há um tempão e de alguém que está frequentemente dialogando com nossas lideranças. A gente vai vencer, gente. Eu não posso chegar aqui e tirar a esperança de ninguém. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse direito. Nós precisamos estar esperançosos, tá? Esperançosos, só que não esperançosos de forma romântica. Nós temos que estar esperançosos lutando. É diferente. É lutando, é nos manifestando, é chegando numa rede social, é abrindo uma live, fazendo uma postagem, é fazendo um compartilhamento. É assim que a gente tem que estar, pressionando. E eu vou dizer, veja o Congresso Nacional e o Senado do nosso lado, a Câmara Federal e o Senado do nosso lado. Então eu vejo, vamos pressionar o Congresso, vamos pressionar o Senado e a Câmara. Não precisa, eles nem não estão precisando de pressão, porque eles estão fazendo. Mas não podemos deixar cair no esquecimento. Pressionar o Supremo é quase que inútil no Brasil. É praticamente quase inútil, porque é poder, viu? Isso aqui é poder. A gente que salva vidas 24 horas tá longe de ter esse poder aqui, viu? Mas baixar a cabeça, desistir, desmotivar, jamais. Nunca. Pelo menos é isso que eu peço aos meus seguidores, às pessoas que estão aqui no meu Instagram. Não vamos desistir porque nós vamos vencer. Não importa quantas portas vão bater na nossa cara e quantas dificuldades a gente vai passar por cima de todas elas. Eu estou aqui lutando, outros presidentes dos Corém estão lutando, os presidentes dos sindicatos estão lutando, tem deputados lutando, senadores lutando. Vamos ver se essa... Olha vocês aí lutando, né? Vamos juntar tudo isso. E se em último caso, Gilmar, no último caso não der certo, aí a gente parte para medidas mais extremas. E, inclusive, se essas medidas mais extremas forem decididas rapidamente, eu também estou topando. O que eu acho é que, acredito fielmente, é que não dá mais para desrespeitar a enfermagem como a gente está sendo desrespeitado no Brasil. Não dá. Bom, é isso. Quero muito, muito, muito agradecer a todo mundo que participou dessa live. Depois vou deixar ela aqui salva. Não falei nada que me comprometa. Não estou representando nenhuma instituição. É o desabafo de um enfermeiro aqui, tá? Que não me coloco abaixo de absolutamente nenhum outro profissional. É a minha fala, é minha opinião, é minha interpretação. Então fiquem à vontade se quiserem compartilhar com outros colegas. Mas o mais importante é que todo mundo esteja por dentro, tá? Por dentro de tudo. Então, vou me despedindo. Tô vendo Francis aí agora. Francis, eu que agradeço a você que tá aí na luta e surgiu o problema, a gente já tava no telefone querendo resolver. Muito obrigado. Elis Costa, um beijo pra você, um beijo ao seu reconhecimento, pra todo mundo aí de Arco Verde também. Carlos, Laser Terapia, muito obrigado. Ativa Nurse. Bom, enfim, é revoltante, muito. Poderíamos ter hoje um despacho do Barroso suspendendo os efeitos da liminar, né, de suspensão do piso, mas a gente teve exatamente o contrário. Então, resumidamente, essa é a verdade. Muito obrigado a participação de vocês. E se eu tiver alguma informação mais atualizada, eu vou postando aqui, mas recomendo que vocês sigam outras pessoas que falam sobre a temática para estarem constantemente atualizados. Mas falei aqui toda a minha interpretação e a verdade, nada mais além da verdade. Ok? Um beijo e força para todos nós.
Feliz Natal e Feliz Ano Novo, que 2023 seja um ano de ainda mais vitórias para nossa profissão. A gente tá aqui para vencer, a enfermagem brasileira vai vencer. Tá bom, gente? Beijo!